Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está chegando. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você é bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje, direto aqui da Igreja de Assembleia de Deus, Taquarana, em Alagoas. Estamos aqui para gravar mais este dia da leitura bíblica em 100 dias. Nós estamos, então, partindo hoje a partir do capítulo 18 de Levítico. E você é meu convidado para participar. Se está chegando aqui pela primeira vez, também poderá compartilhar, clicar aí no curtir, comentar e assim por diante. Será um prazer tê-lo conosco nessas leituras bíblicas. Amém? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, para glorificarmos o Teu precioso nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra e aprendermos através da leitura bíblica, que o Teu Espírito Santo possa falar mais alto em nossos corações. Levítico capítulo 18 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andeis os seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, ou eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, e ela a tua, ou da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa da sua mãe, a sua nudez não descobrirá. A nudez da filha do teu filho ou a filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirá. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirá, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de seu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é, e não tomarás uma mulher com sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela, e da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Não te deitarás com um animal para contaminares com ele, nem com a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminam as gentes
que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela andam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a vós contaminada, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum desses estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe, a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E quando sacrificardes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o sacrificareis. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita, e qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também cegardes a saga da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua saga. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo seu irmão, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terá temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farei injustiça no juízo, não aceitarás ao pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo, não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos. Não permitirá que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás semente de mistura e veste de diversos estofos misturados não vestireis. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada do homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa,
trará ao Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro, e com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na tenda, na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis, não cortareis o cabelo arredondado aos cantos da vossa cabeça, nem danificareis a ponta da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes nas vossas carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, o meu santuário, reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Com o natural entre vós será estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como vós mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, éfas justo, e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedra. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do meu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu extirparei do meio do meu povo com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituírem após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobrirá sua nudez. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, e o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre ele. E quando um homem tomar uma mulher, a sua mãe, maldade é, e ele e elas queimarão com fogo.
para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se deitar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre ele. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua nudez, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, descobriu a nudez da sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com a mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do povo. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobrir a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. Quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é, a nudez do seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite da terra, para o qual vos levo para habitar nela, e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles, e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, e vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imunda, e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão com pedras. Se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Levítico, capítulo 21. E depois disse o Senhor a Moisés: fala ao sacerdote, filho de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, para se profanar. Não farão calva a sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus. Portanto, serão santos, não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu irmão, pois sacerdote santo é o seu Deus. Portanto, os santificarás, porquanto oferecerão pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, vos santifica, sou santo. E quanto a filha de um sacerdote se prostituir, profana o seu pai, com fogo será queimada, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que vos for sagrado, se vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua veste, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará, nem sairá do santuário, para não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor.
e ele tomará uma mulher da sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomarás por mulher, e não profanará a tua semente entre os seus povos. Porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falarão, dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a sua mão, ou corcovado, ou anão, ou tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículos quebrado, nenhum homem da semente de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer pão do seu Deus, o pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até aos véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele há, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Arão e a seus filhos que aparentem as coisas santas aos filhos de Israel, que a mim se santificam, para que não profanem o nome da minha santidade, eu sou o Senhor. Diz-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de todas as vossas sementes, se chegar às coisas santas, que o filho de Israel santificar ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face, eu sou o Senhor. Ninguém, se da semente de Arão for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas até que sejam limpo, como também o que tiver alguma coisa imunda, ou cadáver, ou aquele que sair da semente da cópula, ou qualquer que tocar em algum réptil que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundície, o homem que tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. Havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerás, para nele não se contaminar, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, os meus mandamentos, para que isso não leve em pecado e morram. Nele, havendo-o profanado, eu sou o Senhor que o santifica. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede, o sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas. E os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, e não houver tornado a casa de seu pai com a sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá nele. E quando alguém, por erro, comer da coisa santa, sobre ela acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote como coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, quer ofereçam ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá macho sem mancha,
das vacas, dos cordeiros, das cabras, nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor. Deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar, porém boi, gado miúdo, comprido, ou curto, de membros poderão oferecer por oferta voluntária, mas não por voto, não será aceito. Ou machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. Mas todas essas coisas, pois da sua corrupção está nela, faltas nela há, não serão aceitas ao vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, o cordeiro ou a cabra, 7 dias, estará debaixo da sua mãe. Depois deste dia, o 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. Nem no mesmo dia se comerá, nada deixará ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os farei. Eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos, capítulo 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas, convocações santas são minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, é festas dos asmos ao Senhor. 7 dias comereis asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houver entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias das vossas cega ao sacerdote, e ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejas aceito ao seguinte dia do sábado, e moverá ao sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, e de um ano de um holocausto ao Senhor, e a sua oferta de manjares serão suas dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não fareis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois, para vós contareis neste dia, o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes
molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levados, se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com sua oferta de manjares e a sua libação, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, os 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote se moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com 2 cordeiros, sacrifícios, cordeiro de santidade serão ao Senhor, para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações, e quando sagardes a terra, da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês seguinte, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 deste mês, 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também, toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, que aquela alma eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pela vossa geração, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e ofertas de manjares, sacrifício e libação, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, além dos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhidos a novidade da terra, celebrarei a festa do Senhor. Por 7 dias, ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso, e ao 1º dia tomarás para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegreis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrarei esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No dia 7º a celebrareis. 7 dias habitarei debaixo da tenda. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levíticos, capítulo 24.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliva puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pela vossa geração. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Porém, tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 bolos, cada bolo será 2 dúzias, e porás em 2 fileiras, eis em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor, e sobre cada fileira porás incenso puro, que serás para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo, e será de Arão, e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e amaldiçoou pelo que trouxeram a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tal tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falaram, e aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim se lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-ás, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E disse a Moisés, aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e apedrejassem com pedras, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Levíticos capítulo 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás e a sua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semeará no teu campo, nem podarás a sua vinha, e o que nascer de si sobre a tua cega não cegarás, e as uvas da tua vinha não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti, ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao seu estrangeiro que peregrina contigo, e ao seu gado, e aos seus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu.
No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas, nem vide, nem tratadas, porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu tomareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme o número de anos deste jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número de anos das novidades dele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentará o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e fazei os vossos estatutos e guardai os juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra. A terra que dará o seu fruto, comerás e fartará, nela habitareis seguro. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher dessa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós, e no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a sua novidade, e comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra das vossas possessões darei resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se algum não tiver resgatador, porém sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então cortará os anos desta sua venda, e o que ficar restituirá ao homem que vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Ou quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, então a poderá resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate, mas se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade em que tem muro, em perpetuidade ficará ao seu comprador. Pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como no campo da terra, para elas haverá resgate, e sairão do jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo do resgate terão os levitas, e havendo feito resgate, um dos levitas terão a casa comprada, e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel, mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. O que teu irmão, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho,
mas do teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhes darás o teu dinheiro com usura, nem amarás o teu manjar por interesse. Não darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Quando também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo, como jornaleiro, como peregrino, estará contigo até o ano do jubileu, te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, tornará a sua família e a sua possessão, seus pais tornará. Pois são meus servos, que tirei da terra do Egito, e não vos serão vendidos, como se vendem os escravos. Não te assenhoreis dele com rigor, mas como teu Deus terás temor. E quando o teu escravo ou tua escrava que tiverdes serão das gentes que vos estarão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas, também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, e possuí-los eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os farei servir, mas sobre vós, irmãos e filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreis dele com rigor, quando a mão do estrangeiro e o peregrino que está contigo alcançareis riqueza, o teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que houver vendido, haverá resgate para ele, de um de seus irmãos resgatará, ou seu tio, ou filho do seu tio resgatará, ou dos seus parentes, a sua família o resgatará, ou se a tua mão alcançará riqueza, se resgatará de si mesmo, e contará com aquele que comprou desde o ano em que se vendeu, ele até o ano do jubileu. Dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente ele restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos, até o ano do jubileu, então farás as contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará sobre ele com rigor, diante dos teus olhos, e se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me não são servos, os meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, reverenciareis os meus santuários, eu sou o Senhor. Se andardes os meus estatutos, guardardes os meus mandamentos, e se fizerdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará, e a vindima se chegará, e a sementeira, e comereis do vosso pão e fartar, e habitareis seguro na terra. Também darei paz à terra, dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará espada, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois envelhecidos, e tirareis fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, eu
vos serei por Deus, e vós sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito. Mas se não ouvirdes, não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitarem os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo os meus mandamentos, para invalidar meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica, e a febre ardente que consumam os olhos e atormentam a alma, e semeareis debalde, e a vossa semente e os vossos inimigos comerão. Porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vós, vossos inimigos, e os vossos e os que vos aborrecem, e de vós se assenhorarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantareis a soberba da vossa força, e farei com que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e de balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não quiserdes ouvir, trazer-vos-ia praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, e os quais vos desfilharão, desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mais ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa do vosso pecado, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto. O ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão dos inimigos, quando eu vos quebrantar o sustento do pão. Então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e assar-vos-ão o pão por peso, e comereis, mas não vos farteis. E se isto não houverdes, e se com isto não houverdes, ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens de sol, lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e da minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, assolarei os vossos santuários, e não cheirarei os vossos cheiro suave, e assolarei a terra, e espantarão disso os vossos inimigos, e nela morarão, e vos espalharei entre as nações, e desempanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e a vossa cidade serão desertas. Então a terra folgará dos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará dos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou os vossos sábados, quando estáveis nela. E quanto aos que vos dá, que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, na terra dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida aos perseguidos, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis parar diante dos vossos inimigos, e
perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá, e aquele que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, pela iniquidade de seus pais, e com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões que transgrediram contra mim, como também confessarão, e por terem andado contrariamente para comigo, e também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo, a sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão, e lembrarei da terra, e da terra me lembrarei, e a terra será desamparada por eles, folgará os seus sábados, sendo assolada por causa deles, tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitam os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos, e demais disto, também estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor sobre os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Levíticos, capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for por tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 30 anos até 20, de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será por 5 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. Se for de 70 anos acima, o varão da tua avaliação será de 15 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote avalie conforme o alcance da sua mão o que fez o voto. Avaliará o sacerdote. E se for animal que for oferecer oferta ao Senhor, tudo quanto for dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar o animal por animal, tal o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote avaliará, seja bom ou seja mal. Segundo a avaliação do sacerdote assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto, além da sua avaliação. E quando algum sacrificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará um quinto a mais no dinheiro da sua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se
santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação ficará, mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos do resgate até o ano do jubileu, e isto se abaterá da sua avaliação, e se aquele que santificou o campo, em alguma maneira, ao resgatar, então acrescentará 1/5 a mais do dinheiro da sua avaliação, e ficará seu, e se não resgatar o campo, ou se vender o campo, a homem nunca mais se resgatará, porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado em possessão dele será do sacerdote, e se santificar ao Senhor o campo que comprou e não for no campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, no campo tornará aquele de quem comprou, aquele de quem era por possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será das suas 20 geras, mais o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi, seja gado miúdo, do Senhor é. Mas se for um animal imundo, resgatará segundo a sua estimação, sobre ele acrescentará o seu 5º, e se não resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo de possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrado do homem não será resgatado, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu 5º sobre ela. No tocante a todas as dízimas das vacas, das ovelhas e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo santo será santo do Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem tocará, mas em se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família. Pai, te dou graças por este momento, por este dia, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de podermos aprender mais através da tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, continue falando conosco. Ó Deus querido, que possamos ter a tua palavra de fato como a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos. Amém.